Bora de informação exclusiva para fechar o vídeo. Quero contar que o William Arão foi oferecido ao São Paulo nos últimos dias. Volante de 33 anos de idade que está livre no mercado. Ele rescindiu seu contrato com o Panathinaikos ao longo da semana. Talvez você não saiba, mas o Arão passou pelas categorias de base do São Paulo, jogou entre 2008 e 2010. Chegou inclusive a ser campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2008 ao lado de Casimiro, Lucas Moura, o Vini, entre outros jogadores. Contato com o São Paulo partiu do pai do William Arão, que tem uma série de amigos dentro do clube. A pergunta foi algo como, e aí, o que vocês pensam sobre o Arão? Ele está disponível no mercado. Há interesse? São Paulo agradeceu a sugestão, prometeu analisar, mas entende que não há capacidade financeira para um investimento desse tamanho. Mesmo levando em consideração que o Arão está livre no mercado e que não haveria necessidade da compra dos direitos econômicos, o pacote William Arão, entre salários, direitos de imagem e luvas, não sairia por menos de R$ 1 milhão por mês. E por conta da enorme dificuldade financeira pela qual passa o São Paulo, o tricolor hoje não se sente capaz de fazer um investimento desse tamanho. Por isso o tricolor praticamente descartou a chegada do atleta, que tem deixado ou deixou uma boa impressão em sua passagem no Panathinaikos e busca um clube para jogar no país. Caberia no seu time do coração? Seria importante no São Paulo? Já registra a sua opinião no espaço para comentário. E o São Paulo, com outro tipo de problema, né? Falta de grana e tudo mais, encara o Mirassol, ainda sem um monte de jogadores, mas joga no Morumbis, Arnaldo, contra o Mirassol neste sábado. De novo, né? Precisa da vitória para ver se alivia um pouco mais a situação no Brasileiro. A situação na Libertadores, vai jogar contra o Talheres no meio da semana, na terça-feira, está um pouco mais resolvida, mas não tem um monte de jogador, né? E não tem treinador, né? Tá suspenso o Zubeldia por 2 jogos. Agora o novo desfalque. Zubeldia e Abel não trabalham nesse final de semana nos jogos, né? Zubeldia tinha tomado o 3º cartão contra o Grêmio e ainda pegou mais um jogo pela expulsão contra o Atlético, né? Lá atrás. Com o Ramon Abate-Abel dando aula de arbitragem naquele jogo. Aliás, o Abel também acabou acumulando cartão amarelo e vermelho, ficou 2 jogos, né? Estavam perguntando aqui no chat se o Abel já não tinha cumprido contra o Bragantino. São 2 jogos, né, Massa? E o Zubeldia também serão 2 jogos. O time vai ser dirigido pelo Max Cubeiras, com essa situação toda. Eu estava vendo o começo da discussão de vocês sobre preço dos ingressos. Acho incrível, o São Paulo pratica na Libertadores, num jogo que ele já está classificado, tal, um preço da terça-feira, o preço máximo de ingresso na Libertadores. Sim, quando tem jogo da Libertadores e vale bastante coisa, o torcedor de São Paulo vai. Mas dessa vez vale pouca coisa, certo? Seria o momento de alguém que nunca foi num jogo do São Paulo da Libertadores poder ir. E os caras põem o ingresso, né? Como o Vessone falou, olha, velho, é difícil. Final do mês, o caramba, 4 tem jogo no sábado pelo Brasileiro, enfim. E em relação ao time, não tem nenhum jogador do DM que vá voltar. A dúvida é se ele vai manter o time inteiro que se esfalfelou lá no charco dos aflitos, com o Oscar, inclusive, de volante contra o Mirassol, que é o time. Aliás, a gente costuma sempre ter uma certa benevolência com os mais fracos, né? E com os times que vão surgindo, vão tendo ascensão. Sabe, os clubes que não publicaram balanço estão 2 clubes da Série A que não publicaram balanço até agora? Quem? Quais são, Márcio? Mirassol e Botafogo. Mirassol e Botafogo. Então é bom a gente entender o projeto Mirassol um pouco mais a fundo, certo? Porque o do Botafogo a gente sabe como funciona, mas só para saber, só para constar, o Mirassol, que tem uma folha de pagamento considerável para um time caçula, com vários jogadores experientes, não publicou o balanço, assim como o Botafogo de futebol e regatas. Olha só, hein? Quem diria, hein? Uhum. Botafogo também não. E Botafogo ricaço, né? É isso. O Texas deve estar evocando as leis norte-americanas, né? A gente já deu nossos palpites aqui ontem, então não vamos de novo. E vamos ficando por aqui. Bom, São Paulo Futebol Clube tem
problemas financeiros, né? A gente sabe disso, tá com uma questão de cinto apertado, tem algumas situações para resolver, Juan Tresol de pagar o Sassuolo para retomar a conversa para você depois tentar o reempréstimo para pagar só no ano que vem. Tem a questão também do Alan Franco para você quitar dívidas com os empresários para, enfim, poder renovar o contrato, um modelo novo de contrato aí que o São Paulo quer propor para o Alan Franco. Então, para isso e para dar um desafogo ali na questão financeira, fluxo de caixa, o que acontece? O São Paulo bate o martelo e vai vender 1 ou 2 jogadores. E para isso já tem ali mapeado alguns atletas que poderão sair. Pablo Maia, como a gente informou aqui, renova o seu contrato até 2029 e é um jogador que pode sair, mas como ele está voltando de lesão, fica com o mercado um pouco mais restrito. Fica mais aberto para Alves, né? O Alves, que tem ali o interesse do CSKA Moscou, que está reformulando o time, que está investindo mais. Pode chegar uma proposta de 10 de euros com um bônus de 12, chegando 12 a 15. Então, se chegar uma proposta nesses moldes, provavelmente São Paulo vai topar fazer negócio com o Alves. E outro jogador que também pode receber propostas, e os empresários devem trazer algo de fora, é o Bobadilla. O Bobadilla que não vem jogando no São Paulo, é bem verdade, mas é um atleta que, aos olhos do mercado europeu, e aí eu não estou falando do mercado top 1 da Europa, né? Seria uma segunda prateleira do mercado europeu. Eles olham diferente porque ele é um titular da seleção paraguaia, uma seleção que está muito bem nas eliminatórias, então o Bobadilla é um jogador que tem esse potencial também de receber propostas. Fora o fato desses jogadores que estão emprestados aí, que o São Paulo pode fazer negócio. Por exemplo, um jogador que o São Paulo está de olho é o Nestor, mas aí seria só ao final do empréstimo com o Bahia. O São Paulo tenta aí já para essa temporada, para esse balanço de 2025, colocar essa venda do Nestor para você ter um desafogo na questão das contas. Então o São Paulo está ali trabalhando e nessa janela do meio de ano deve ser 1 ou 2 vendas para que o São Paulo tenha esse respiro financeiro. Isso já está batido o martelo, certo? Atenção, torcida tricolor! Amanhã, São Paulo e Mirassol pelo Brasileirão. Será que tá tudo prontinho, tudo alinhado para esse jogo? Marina Buffon responde. Boa noite, Má. Boa noite, Michele, para você e para todo mundo que está acompanhando a gente nessa sexta. Sim, tudo pronto para esse duelo de amanhã, sábado, 6h30 da noite, no estádio do Morumbis, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas a gente tem uma outra má notícia, porque o São Paulino já sabe que tem uma série de desfalques aí para esse jogo de amanhã. Lucas, Caleri, Luiz Gustavo, Ferreirinha, muito provavelmente Luque e Marcos Antônio devem seguir de fora por conta dos seus problemas também, mas hoje o São Paulo também comunicou a ausência do zagueiro Juan, que voltou a sentir dores no joelho direito, então também é desfalque confirmado para esse compromisso de amanhã, que é importante para o São Paulo continuar nesse caminho de vitórias, né? Ele já está a 3 jogos sem perder, um empate, 2 vitórias, contando aí, claro, a Copa do Brasil, que aconteceu na última terça-feira, enquanto o Mirassol está apenas um pontinho abaixo do São Paulo ali na tabela, né? O São Paulo é o 11º colocado, o Mirassol é o 12º. Então, qualquer mudança ali pode colocar o Mirassol à frente do São Paulo na tabela. Do outro lado, a gente tem o Reinaldo, vocês lembram dele, né? Lateral esquerdo, que fez história também no clube, deve estar amanhã aí, ele que é o artilheiro do Mirassol na temporada. Vou passar para vocês uma possível escalação do técnico Luiz Subeldia, que vai ter que de novo aí mexer bastante as peças para conseguir ter 11 jogadores à disposição. Muito provavelmente então deve ser Rafael, Cédric, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Oscar, Luciano e Lucas Ferreira, e na frente o André Silva. Lembrando que o Cédric também pode funcionar ali como um pouco mais avançado e o Ferrarese atuando na lateral direita. Tá certo? Amanhã a gente vai estar por lá, no frio e na chuva no Morumbis, para trazer tudo para vocês no Mesa Redonda de domingo. Beijo, bom final de semana. Beijão, Má. E aí, Alex? Olha, e Paulo Sérgio? Esse time do São Paulo é um time que tem problemas, tem desfalques importantes. A ausência do Juan, que hoje tem sido o melhor zagueiro do São Paulo, pode ser sentida. Mas é favorito contra o Mirassol. Então, isso que eu ia falar. O Marcos Antônio também faz falta, vem jogando muito bem. Mas mesmo assim, com esse time que a Marina nos passou, o São Paulo, jogando em casa, ele é favorito contra o Mirassol. Porém,
não significa que o favoritismo é certeza de vitória, porque o Mirassol vem fazendo uma boa campanha, tem 1 ponto a menos só do que o São Paulo na classificação geral. O Mirassol surpreende para aqueles que pensavam que o Mirassol seria rebaixado no primeiro turno. Quem está fazendo isso é o Sport e quase o Santos, mas o Mirassol está no meio da tabela, brigando de igual para igual com vários times, surpreendendo a vários times, empatou com o Inter no Beira-Rio e pega o São Paulo no Morumbi. E você mencionando sobre tabela, o 17º colocado está com 9 pontos, Sim. que é o Grêmio. Sim. O Grêmio ganha e esses dois times, Mirassol e São Paulo, o resultado negativo é ruim para os dois. Até se empatar é ruim para os dois na ruim matemática. pros dois. Então é um jogo que precisa somar e somar vitória. Principalmente o São Paulo que vitória. joga em casa. Então o São Paulo jogando em casa, com certeza tem a vantagem, mas, mais uma vez, o Mirassol tem uma boa equipe, jogadores experientes e que jogam bem contra times grandes. E tem jogado bem, exatamente, Sim. tem jogado bem. E eu não sou daqueles que, por exemplo, se fosse fazer um palpitômetro aqui de brincadeira, São Paulo e Mirassol, eu não meteria 3-0 São Paulo, não. Se ganhar por 1 gol de diferença, e olha lá que se não vai empatar esse jogo.